Em primeiro lugar, bom dia, ou seja o horário que for aí para você. Eu sou o Denis e esse é o Paleonerd. Bom, eu estou aqui hoje para falar para você um pouco sobre o Castillo de Niebla, que foi um castelo que eu visitei junto com a Bá lá em Huelva. E por que esse lugar é tão interessante? Ele é um castelo antigo. Antes, a primeira construção, ele era uma cidadela romana. O que é a cidadela? É uma fortaleza. Os romanos, quando eles começaram a conquistar a região da Espanha e se estabelecer por aqui, eles buscaram fazer essas cidadelas. Eles tinham que fazer fortificações para se manter ali, porque senão eles eram atacados também, porque eles estavam invadindo a região de alguém. Por isso se formam esses lugares e conforme os séculos vão avançando, essa região passou depois a pertencer aos visigodos. Por quê? Porque a partir de 476 depois de Cristo, com a queda de Roma, lembra que você estudou isso? O processo de decadência de Roma, dentre os aspectos que influíram para a decadência romana, você tem que lembrar que houve os povos germânicos que começaram a avançar sobre o território romano, e nesse caso um desses povos eram os visigodos, que posteriormente foram cristianizados. Foi aí que foi se formando a cultura medieval espanhola. Depois, entre os séculos 8 e o século 15, Só uma coisa, eu não decoro datas, eu escrevo elas e eu anoto. História não é para decorar data, tá legal? Então, entre os séculos 8 e o século 15 é o período em que os muçulmanos eles saíram da região do norte da África e eles conquistaram aquela região e conquistaram quase toda a Espanha, e ali eles estabeleceram o que ficou conhecido como Califado de Córdoba, que era conhecido a grande joia porque reunia os povos mais diferentes, e ali você encontrava o top de desenvolvimento tecnológico da época, né? Inclusive na região andaluz é onde você mais vai encontrar os resquícios arqueológicos referentes a isso, né? Do que pôde sobrar, porque eu não vou continuar falando disso, senão eu vou me confundir. Eu estava falando do Califado de Córdoba, e esse Califado de Córdoba depois ele é derrubado durante a Reconquista cristã, quando vem a época das cruzadas. O Papa, ele falou uma coisa muito séria, ele falou: os espanhóis e portugueses não podem participar das cruzadas, porque eles têm uma cruzada deles ali, que é expulsar aqueles infiéis dali, aquela de uma coisa sem noção de guerra religiosa. Durante a Reconquista cristã, se restabelece então naquele castelo os cristãos. É assim que vai se dando a história. É uma constante sobreposição, e é interessante isso. A arquitetura, os lugares, os espaços, eles contam histórias, eles mostram muito sobre o que é a história da região e daquele povo. No século XVIII teve um terremoto em 1755. Esse terremoto afetou Lisboa também com força, destruiu grande parte da cidade, e isso não ficou, essa região não ficou incólume. Também grande parte da estrutura do Castillo de Niebla ficou destruída. No século XIX, 1812, o castelo foi bombardeado. Pois é, por quê? Porque é o período em que os franceses invadiram a região, lembram? Uma questão que houve com Napoleão e Fernando? Pois é, os franceses invadiram a região e meteram bomba no castelo para tomar aquele lugar. Então, só para você ver que esse é um castelo com uma história longa pra caramba, e ali ele abriga um museu hoje. É um museu que ele mostra como era a forma de alimentação medieval, ele mostra vários aspectos, inclusive a falcoaria. Os povos ali daquela região de Niebla, eles eram conhecidos pela falcoaria, criar aquelas aves enormes, os falcões e outras aves rapinas. O que eu encontrei lá? Lá nesse dia que eu fui, eu encontrei uma exposição chamada Nunca Mais. Por que nunca mais? Porque ela está se referindo à tortura, à violência, e em defesa da Declaração dos Direitos Humanos, e isso está no texto que eu escrevi, que está aqui embaixo, ela mostra quais eram os instrumentos de tortura medievais. Inclusive fala um pouco sobre como era a ideia de justiça medieval, e eu coloquei isso ali. Quais são os instrumentos que você vai encontrar ali no artigo?
eu encontrei chicotes de corrente. Mano, isso daí era uma coisa muito louca, uma barra de madeira com correntes, com pontas de aço na ponta, porque é a ponta. Você batia isso e rasgava tudo as costas também. Isso daí lembra bastante aquele chicote unha de gato, né, naquele estilo. Violento pra caramba. Tinha também o cepo. O cepo é aquele famoso que a pessoa ela fica presa com as mãos e os pés numa madeira. Por mais que isso seja muitas vezes representado em filmes como uma coisa engraçada e tal, aquilo não era nada agradável e a pessoa ficava no sol, era humilhada, jogavam batiam nelas, era uma coisa bem pesada, humilhação pública pesada. Tinha também o suplício da água. Esse daí também era um método muito antigo e muito eficiente que eles utilizavam. Você pega a pessoa e você coloca ela meio que de ponta cabeça. Você coloca ela numa prancha de ponta cabeça e aí você coloca um pano na cara dela e começa a jogar balde d'água. E aí, por causa do pano e a água caindo, a pessoa não consegue respirar, ela vai sufocando, ela vai ficando desesperada. Isso foi muito utilizado também na ditadura franquista, esse método de tortura. Tem também o pelourinho do barril. Esse daí era foda, velho. Podia ser por vários motivos, mas era normalmente uma humilhação pública. Colocavam você dentro de um barril e no barril tinha normalmente escrito assim: eu tava bêbado na rua, eu fiz merda. E você tinha que andar com aquele negócio pela rua e todo mundo te humilhando. Tinha também o garrote, foi a forma de execução mais comum na Espanha até 1975, que foi quando terminou a ditadura franquista. Você pegava e enrolava uma corda no pescoço da pessoa. Você já brincou de pegar um fio e amarrar uma caneta e ficar girando? Você vai ver que ele estrangula o dedo. Pois é, fazia-se isso com a pessoa. Inclusive, na Inquisição, ele era também utilizado numa forma de execução, porque a Inquisição ela foi mais forte na Espanha. Na Espanha ela durou mais tempo, ela durou até fim do século XVIII. Quando você era acusado pela Inquisição, se você se negasse dos seus pecados, você afirmasse que você não era uma bruxa, por exemplo, você seria queimado para expiar os seus pecados e dessa maneira você ser libertado, a sua alma ser libertada e levada a Deus. Mas se você se arrependesse dos seus pecados em vida, aí você morria por garrote. Tinha, por fim, o pêndulo. O pêndulo era a coisa mais comum, era o primeiro que se fazia com a pessoa quando ela chegava numa inquisição e alguma coisa assim, que era pegar a pessoa, botar o braço dela para trás como se fosse algemar, e você amarrava a mão e você erguia a pessoa por a região do ombro, úmero, clavícula e tudo mais, quebravam na hora e a pessoa começava a sufocar com o peso do próprio corpo. E na perspectiva ainda mais católica medieval, se acreditava muito na ideia de que o sofrimento é o que vai livrar os seus pecados. Isso é uma coisa hoje inaceitável, gente. Pelo amor de Deus, isso não é assim que tem que ser. Por isso que eu deixo inclusive o link aí pro PDF da Declaração de Direitos Humanos, pessoal. Isso é muito importante, isso não é brincadeira, isso não é papinho de esquerdista, não. A Declaração de Direitos Humanos é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade saudável e uma concepção de cidadania que seja capaz de incluir todos. Pronto, já falei demais, obrigado pela atenção. Se você gostou, dá um like, desembucha aqui com a gente e vamos tentar criar a nossa conexão e vamos buscar a nossa forma de comunicação especial, tá legal? Um grande abraço, obrigado, tchau.